Todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo quando ele Exato. morreu. É muito Perfeito. louco isso. Em Portugal, eu tinha acabado de falar com ele no telefone. Ele não estava querendo correr. E aí eu falei pra ele, poxa, então não corre, né? Porque se tinha alguém que podia não correr, era ele. Não podia ter uma caganeira, gente. certeza. E lembro dele quase me engolir no telefone do outro lado. O que você está me sugerindo? Eu não vou pontuar. Porque ele não tinha pontuado, ele não tinha terminado Brasil, nenhuma ele corrida roubou- ainda. Então, Williams, igual o sim. Williams, ele não tinha conseguido terminar nenhuma Nada. corrida ainda. Ele E era a rodou- ele terceira rodou no corrida do Brasil. ano. E tava tendo Schumacher problema de no Benetton. carro também. Não era só Também, isso. Ele é, tava com sim. problemas até de adaptação de carro. cara. Matou quando eu sugeri pra ele ter uma dor de barriga E não correr. e não correr. Ele quase me matou. Ele falou, você não sabe fazer conta. Você viu que eu não pontuei. Depois dessa brabice dele no telefone, a gente desligou e eu fiquei assistindo. Aí eu vi aquela cena dele com a mão ali no aerofólio Paradinho, do carro é isso, ali, é. sabe? Aquela corrida não era pra ter acontecido, de Não fato. era, não porque era o mesmo. Ratzenberger morreu na pista. Eu tava em Portugal, na casa dele. E aí eu me lembro que a última coisa que a gente falou no telefone, ele falou assim, ó, então é o seguinte, quando começar a corrida, já vai tomando banho, porque eu vou sair daqui direto pro aeroporto. E Tá. você me pega. Então começou a corrida, eu comecei a assistir, bateu. Eu falei, ai, graças a Deus, ele vai chegar mais cedo em casa. Eu fui pro banho, liguei e fui tomar banho. Normal, normalíssimo. Tava muito acostumada a ver bater pior até. Eu já tava meio habituada a ver umas cenas assim. Sim, pô. E o cara saía andando. Eu lembro, sair do banho, de repente, um silêncio sepulcral. Mas um silêncio absoluto. Não só na rua, na casa. Falei, que coisa esquisita. E eu ouvi um barulho de fax. As pessoas colocando coração, colocando... Eu falei, gente, mas que coisa estranha. A Juraci veio correndo, falou, liga a televisão, liga a televisão. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, Ayrton bateu. Eu falei, a gente sabe, mas... Não, mas parece que ele tá na pista, parece que tá ruim. Aí que foi começando a cair. Aí eu fui ver, aí eu comecei a ver a cena, eles estavam e lá eles não falavam, não tinha o Galvão Bueno para falar. Então era um silêncio na televisão, era só imagem. Eu vi ele parado na pista, eu falei, ele desmaiou, porque ele não gostava de ninguém em cima dele, ninguém mexendo nele. Eu falei, quebrou perna. Eu pensava assim, quebrou perna, Você não quebrou maldou. braço, desmaiou. Mas nunca, em nenhum momento, eu assistindo a cena, eu achei que ele tivesse morrido. Em nenhum momento. Hoje eu assisto, eu falo aquele espasmo que ele teve. que ele mexe o Sim, capacete, Aquilo é assustador, mas quando eu assistia, nem aquilo me caiu Você essa não quer ficha. acreditar, né? Fiz uma mala com uma roupa pra ele, uma mala com uma roupa pra mim, pra eu ficar com ele no hospital lá em Bolonha. Eu vou embarcar e vou pra Bolonha e vou ficar com ele no hospital. Ele deve ficar uns 3, 4 dias. Até então, eu ainda tava... Eu saí com a mala, sentei no avião. O avião era um avião particular, a da esposa do Braga, que estava com ele lá. E a esposa me pegou pra gente ir junto pra Bolonha. Então a gente estava saindo do Algarve. Ela falava, sem ele é um saber o que touro, tinha ele é um acontecido, touro, é. ele é um touro, ele é super saudável, ele é um baita... Ele era um cara... extremamente Super bem atlético, sabe assim? treinado, Se colocar numa... Ele era meio... Sabe o CR7, assim, que é esse cara, Isso, esse cara isso. super... Exemplar, né? Exemplar. Esse era o Ayrton daquela época. O cara não tomava um gole de nada, não comia uma uva passa fora da dieta, treinava pra caramba, dedicado. Aí o avião tá indo... Sabe quando dá aquela acelerada na pista? Antes de decolar, ele parou. Ainda falei, eu me lembro dessa cena, eu falei para Luiz, ei, Luiz, só falta tá com problema. Dá problema, né? No avião, ele falou, não, tem um telefonema na torre para a senhora. Aí eu falei, aí, é ele, falando pra gente nem ir. Olha, tá tudo tá bem, falando que tá tudo bem pra gente não ir até lá, porque deve estar uma baita confusão. Eu saí do avião serelepe. Você pode imaginar essa cena? Eu saí do avião... Tipo, de boa. Graças a Deus, é ele. Sabe assim, serelepe. Atendo o telefone, era o Braga. Tudo normal. Aí peguei, era o Braga falou... Aí o Braga falou, Adriane, vocês estão no avião vindo pra cá, né? Eu falei, Ele tá aí, tá bem? Ele falou, não venha. Eu falei, por que não vem? Ele falou, porque tem 1000 pessoas se acotovelando na porta do hospital e ele tá morto. Puta E desligou o que telefone. pariu. Quando ele falou isso, eu não sei mais nada. É, eu só me imagino. lembro de estar com a Luísa, de carro, com essas 2 malinhas, que eu nem voltei mais para casa, deixei tudo lá, documento, roupa. Eu só estava com essas malinhas. Documento eu tinha com alguns de viagem aqui, mas tinha o resto da minha vida lá, estava Sim, morando lógico, lá. lógico. E fui direto de carro para casa do Braga, já em Sintra, em Portugal. A gente dizer como é que a gente Silêncio. passou essas horas. Não, a gente chorava, ria, contava história, não acreditava, chorava de novo, Imagina parava, tomava uma... Puta da situação, E as né, pessoas todas horrorizadas. Assim, era uma cena. Eu vi Portugal parar. Não era só o Brasil. Que a Não, gente foi o viu aquela mundo. cena aqui Foi o no mundo. funeral do Brasil parado. Portugal Japão, parou. foi o mundo. Onde eu estava, as pessoas me olhavam catatônicas. Assim, as pessoas não eram capazes de falar. Era silencioso. Foram dias de silêncio, assim, não tinha barulho na rua.
As pessoas ficaram... Foi uma coisa muito absurda. Eu cheguei na casa do Braga e fiquei assistindo esse acidente 1 milhão de vezes. Eu falei até com o médico dele, que eu liguei para o médico dele, para o médico que atendeu ele. Na Itália. Na pista. Era o médico pessoal dele. O médico da Fórmula 1 era um grande amigo Era dele. o Sid Watkins. Sid Watkins, exatamente. Ele mesmo, é. Eu liguei para ele do lado da esposa do Braga, porque eu não tinha condição de falar, e ela arrasava no inglês, eu não entendia nada direito, estava nervosa, não falava nem a cor, ficou nervosa, nem hambúrguer eu entendo, nem ketchup eu consigo, me dá um nervoso louco. E aí para pedir explicação, e ele atendeu, e ele me explicou, ele falou, ele não tinha nenhuma condição de sobreviver. Então, o que eles tentaram fazer ali na pista foi um salvamento ali, e que é outro momento que eu não consigo entender porque que essa corrida também não parou, porque ela continuou. Continuou. Então, foram 2 mortes na pista. Puta absurdo. Então, falaram que ele morreu depois. Respeito, né? Ele morreu depois. Ah, mas isso aí Não, mas ali é negócio. Aí ali a é gente não business, sabe é direito, eu não estava grana, ali é para uma saber, coisa para ver, mas horrorosa. o médico me falou que Mas não.